Bem, nós estamos agora, pregando a palavra do Senhor. Você que está em casa, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo com todos vocês. Hoje nós vamos falar do isolamento de Davi. O isolamento de Davi, ressaltando que a pior fase de nossas vidas, ela pode ser transformada na melhor fase de nossas vidas. Em 30 anos de ministério, vou completar agora, dia 19 de junho, 30 anos. Eu nunca vi a igreja de porta fechada, eu nunca vi os crentes tão acuados, nunca vi os crentes tão medrosos, o que não faz um vírus, não é verdade? Um vírus calando muitas pessoas, um vírus confinando as pessoas, assustando. A pessoa fala, mas não é para menos, né, pastor? Tem muitas pessoas morrendo. Com certeza, tem muitas pessoas morrendo. Eu acredito que elas estão morrendo mesmo. Isso é mais um motivo de um crente, de uma pessoa que trabalha para Deus, que serve a Deus, ter coragem nesses tempos e transformar esses tempos de angústia, transformar esses tempos difíceis, transformar esse tempo de isolamento num tempo de trabalho, num tempo de serviço a Deus. Então, como um tempo tão adverso pode se tornar um tempo favorável? Como nós vamos nos manter nesse tempo e como nós vamos sair desse tempo? Olha, nós vamos pegar o exemplo de Davi hoje. A vida de Davi, ela pode ser dividida em algumas fases. Por exemplo, a vida de Davi, ela começa numa fase romântica. Aquela fase quando ele é jovenzinho. Essa fase vai terminar naquele cântico das mulheres. Ele começa lá na casa do pai dele, tomando conta das ovelhas. Ali ele é chamado para ajudar o Saul a espantar uns espíritos malignos que estavam lá atormentando o Saul, se torna o pajem do rei. E aí finalmente ele dá as caras realmente para o público, quando tem aquela batalha no Vale do Carvalho, no Vale de Elá, e ele enfrenta Golias, e ele derrota aquele gigante com uma pedra bem dada na testa daquele gigante, e ele se torna um herói nacional. E aí as mulheres, as jovenzinhas, um grupo de cantoras lá, o último hit lá da Palestina, se torna Davi matou 10 milhares e Saul matou milhares. Então, esse período é um período romântico da vida dele, que ele está de bem com todo mundo, que ele está feliz, que ele é um herói, que ele é um personagem, ele sai, ele vence, ou seja, é o tempo de rosas, né? De um mar de rosas na sua vida. Depois desse período vem justamente o período de isolamento. É o período que a gente vai ver hoje, mais especificamente o tempo que ele passou lá na caverna de Adulão. Depois sim, ele passa esse período, ele sobe ao trono, chega também o período das conquistas, onde ele como rei, ele se torna um grande vencedor de batalhas, expandindo o território nacional lá de Israel. E finalmente vem aquele período mais triste da sua vida. Esse sim foi um período triste, foi o período das contendas, das calamidades. E esse período foi marcado no início com seu pecado, com Betseba, e praticamente acompanha ele a vida toda depois, porque na sua família só é calamidade depois daquele pecado. Então cada período é marcado por situações bem distintas. E nós vamos focar hoje nesse período em especial, o período do isolamento, né? E o que foi esse período? Foi o período em que ele fugiu do rei Saul. Ele estava a fugas com o rei Saul, justamente porque Saul tinha ciúmes dele, tinha inveja dele, o amor que as pessoas tinham com ele, com aquele jovem guerreiro, e todas as pessoas cantando quando ele entrava, vencedor, pelas portas da cidade, atravessando as ruas da cidade, sendo aclamado pelas mais jovens, e aquilo deixou Saul enciumado, e disse que lhe falta senão o reino, né? E a partir daí, com uma suspeita, com ódio no coração, o Saul passou a perseguir a Davi. Olha,
Nós reclamamos de ficar alguns meses isolados, confinados. Isso faz parte da vontade de Deus para as nossas vidas, como fez parte da vontade de Deus para a vida de Davi. Faz parte da nossa vida ter um momento como esse. Como eu disse, em 50 anos de vida ou 30 de ministério, nunca passei por isso. Estou passando pela primeira vez. Talvez você também está passando pela primeira vez. Olha o Davi, ele não ficou meses confinado, ele ficou quase uma década confinado. Dizem que mais ou menos, no mínimo, 9 anos ele ficou confinado, andando de caverna em caverna, de deserto em deserto, de floresta em floresta, até realmente chegar naquele ponto onde Saul ele é morto numa batalha, e então ele vai novamente, publicamente, para Judá e se torna o rei. Então, pelo tempo decorrido, ou pelos perigos e pelas necessidades que ele passou, por ter sido um tempo tão difícil na vida de Davi, a gente pode imaginar assim, esse sim foi o período mais triste e mais difícil da sua vida. É verdade. Então a gente pode olhar e dizer assim, é verdade. Esse deve ter sido o período mais difícil da vida de Davi, porque ele teve que viver escondido, ele não podia sair nas ruas, ele estava lá sendo perseguido de noite, de dia, todo o tempo. Esse sim foi um tempo difícil. Mas acredite, irmão, Davi, ele transforma aquele período, o tempo de confinamento, de isolamento, de perseguição, de angústia, ele transforma esse tempo no tempo mais precioso. Esse sim foi a melhor época de Davi. Foi o tempo mais gracioso para ele. Foi um tempo em que ele pôde aproveitar realmente a sua família, um tempo que ele pôde ter novos amigos, ele pôde estar em intimidade profunda com Deus, um tempo que ele buscava realmente saber qual era a vontade de Deus. Ele transformou um tempo difícil, o pior tempo que seria da sua vida, ele transformou na melhor época da sua vida, num tempo onde ele esteve em intimidade com Deus. Vamos para o capítulo 22 do livro de 1 Samuel, que diz assim: Então Davi se retirou dali e escapou para a caverna de Adulão, e ouvindo seus irmãos e toda a casa de seu pai, desceram ali para ele. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, todo homem de espírito desgostoso, e ele se fez chefe deles. E eram com eles uns 400 homens. E foi dali até Mispá dos Moabitas, e disse ao rei dos Moabitas: Deixe estar meu pai e minha mãe convosco, até que saiba o que Deus há de fazer de mim. E trouxe-o perante o rei dos Moabitas, e ficaram com ele todos os dias que Davi esteve no lugar forte. Porém, o profeta Gade disse a Davi: Não fiques naquele lugar forte, vai e entra na terra de Judá. E Davi foi e veio ao bosque de Herete. Como eu disse, meus irmãos, o confinamento poderia ter sido o pior momento de Davi. Por longos anos, Saul, ele perseguiu o Davi. Davi chegou a dizer: Saul, você está perseguindo a mim como se persegue uma perdiz nos montes. Ele chegou a dizer a Saul numa outra feita: rei, o senhor está perseguindo um cão, uma pulga, para que fazer isso? Davi, ele passou por um momento muito difícil, ele se sentiu esquecido de Deus, ele se sentiu esquecido de todos. A palavra de Deus diz no livro de Salmos que quando ele entrou nessa caverna de Adulão, ele chegou mesmo a dizer para Deus: até quando, Senhor? Até quando o Senhor vai se esquecer de mim? Ele expressa isso em alguns momentos de sua vida, momentos cavernosos, né? Ele diz: a minha alma está batida, cavaram covas diante de mim. É assim que ele se sentia nesse período, muitas vezes, como diz aí no Salmo 57, no versículo 6, os meus dias se consomem como fumaça, os meus ossos ardem como lenha, o meu coração está ferido, e eu não tenho nem vontade de comer. Diz isso no Salmo 102, no versículo 3, no versículo 4.
Ele diz: eu tenho comido cinza como pão e eu tenho misturado com lágrimas a minha bebida. Agora, isso é muito doloroso, você ouvir um servo de Deus, uma pessoa que temia Deus, que trabalhou tanto para Deus como era Davi, chegar no ponto de dizer: eu como pão como cinza, eu misturo as minhas lágrimas com a minha bebida. Ele chega mesmo a dizer: eu olhei para a minha direita e eu não vi ninguém, não tinha ninguém que me conhecesse, ou seja, ninguém que estendesse a mão para mim. Refúgio me faltou, ninguém cuidou de minha alma. Salmo 142, a ponto desse mesmo salmo ele dizer: Senhor, tira o teu servo, me tira dessa prisão, me tira desse momento difícil. Foi esse momento que ele viveu, um momento de muita dificuldade, um momento que ele clamou ao Senhor. Ele precisou ficar longe de pessoas que ele amava. Ele viveu situações que ele não queria ter vivido. Quando nós falamos que ele passou nesse período a viver longe de pessoas que ele amava, nós podemos citar, por exemplo, a sua própria esposa, Mical. Ele saiu fugido, porque se ele não sai naquele momento, os homens que Saul mandou para a sua casa para matá-lo, teriam pego, e a sua esposa até mentiu, ajudou que ele fugisse. Ele fugiu na esperança talvez de voltar, de ficar com ele, mas isso não aconteceu, nunca mais aconteceu. Só depois que ele se tornou rei é que ele mandou buscar de volta a sua esposa, mas ele passou todo esse período sem a presença, sem a companhia da sua esposa, a esposa que ele lutou para ter ela, que é Mical. Nesse período ele não podia mais sentar e ficar junto com seus amigos. Os amigos, ele tinha alguns amigos, como por exemplo o Jonathan. O Jonathan era um amigo, um companheiro, filho do rei, seu cunhado. Era uma pessoa que amava muito a Davi. Davi amava muito a Jonatas também. Eles eram amigos de verdade, amigos de coração, amigos de alma, diz a palavra do Senhor. E aí, antes de fugir, seu último encontro dos dois, teve como testemunha aquela pedra, né? Uma pedra lá que eu nem me lembro o nome, a pedra de Ezel, esse é o nome da pedra. É o lugar onde os dois se encontraram e eles prometeram, né, que um ia cuidar do outro. E aí realmente Davi, mesmo depois da morte de Jonatas, cuidou de seu filho, o Mefibosete. Então foi um tempo que ele perdeu o contato com as pessoas que ele amava, ele perdeu a sua patente de capitão, ele precisou deixar o palácio. Do palácio, como eu disse, ele foi viver em caverna, foi viver em deserto, foi viver nas matas, nas florestas, a perigo de bichos, a perigo de animais selvagens. Tudo isso aconteceu na sua vida. De herói nacional, como eu disse, aclamado diariamente nas ruas da cidade, ele se tornou o mais famigerado fugitivo de Israel. As pessoas simplesmente desconsideraram. As pessoas que o aclamavam passou a persegui-lo. As pessoas que o admiravam passou a ter ele como um bandido. Foi isso que aconteceu, como aquela declaração de Nabal, dizendo: tem servos fugindo do rei o tempo todo, não vou ajudar aí uma pessoa desocupada não. Olha, ele foi um herói nacional e agora ele é desprezado completamente por todos, abandonado. Talvez essa é a maior tristeza mesmo, a tristeza do abandono. Olha, é um momento difícil, não há dúvida disso. Ele poderia ter raiva da vida, poderia ter raiva de Deus, poderia ter raiva dos seus ex-amigos, que não eram ex-amigos para ele, mas para eles ele era um ex-amigo, porque queriam ser amigo do rei. Ele poderia lutar contra aquele sistema violentamente, ele teve chance até de matar o rei por 2 vezes. Ele poderia se revoltar, como eu disse, contra os homens e se revoltar contra Deus. Mas nem uma coisa e nem outra. Ninguém pensa que é fácil. Ninguém pensa. Olha, se ele foi para as cavernas, viver dentro de uma caverna não é fácil. As cavernas são frias, são escuras.
Quando ele foi para o deserto, viver no deserto não é fácil. Os desertos são quentes. A palavra de Deus fala de serpentes abrasadoras. Quando ele foi para as florestas, eu digo, a palavra de Deus também ensina isso. Lá está cheio de perigos. Vivendo, sendo entregue todos os dias. Quem tentasse ajudá-lo seria morto, como aconteceu com o sacerdote Aimeleque e toda a cidade de Nobe, quando 80 profetas foram assassinados cruelmente por Saul, porque Saul imaginou, e não era verdade isso, que o Aimeleque ajudou Davi de propósito. Ele ajudou sim Davi, mas não de propósito. Então, para a gente ter uma ideia, o coitado até se fingiu de louco para poder sobreviver. Não foi um período fácil. E ele poderia ter ódio daquele momento, e aquele momento poderia sim ter sido o pior momento da sua vida. Mas, irmãos, felizmente, Davi transformou o pior momento da sua vida num momento de intimidade com Deus, um momento maravilhoso junto com irmãos. Ele conseguiu, assim, ter amigos de verdade nesse período, como nós falamos logo a princípio, e tudo isso aconteceu com pontapé inicial aqui no capítulo 22, quando ele foi para essa caverna. Olha o versículo 1 do capítulo 22. Então Davi se retirou dali e escapou para a caverna de Adulão. O que uma caverna fria e escura podia fazer para ajudar Davi? Ora, às vezes um lugar frio e escuro, às vezes uma dificuldade, às vezes uma necessidade de fome, de pão, de pão, a sede, um momento assim é justamente o que nós precisamos para olhar para Deus. Ele ofereceu, no caso, ela ofereceu, essa caverna ofereceu para Davi um ambiente bem diferente daquele que ele tinha no palácio. Quando ali só tinha inveja, disputas, mentiras, falsidades, ali na caverna ele encontrou companheiros verdadeiros. Ofereceu para Davi, essa caverna, coisas que não podemos obter quando temos o nome exaltado, quando se é famoso, como, por exemplo, depois daquela vitória contra Golias. Só uma caverna mesmo para dar para Davi aquilo que Davi recebeu da vida, recebeu do próprio Deus. Só uma caverna, só um tempo difícil. Então, meu irmão, esse tempo que nós estamos vivendo, para a igreja, não é um tempo fácil. Você acha mesmo que todas as pessoas que tinham o hábito de vir para a igreja vão continuar vindo para a igreja? Alguns vão se perder. Não são todos os jovens que têm pais e mães crentes. Muitos jovens, eu assisto uma live, às vezes a pessoa está na live, ela sai, fica viajando na live o tempo todo, né? Você tem o seu pastor pregando, vai ouvir o seu pastor, ele que ora por você todos os dias. Faça isso por você, pela sua família. Mas há muitas pessoas que eles não têm estrutura, simplesmente não têm estrutura. Será que eles vão voltar? Como é que eles estão vivendo nesse período de isolamento, de confinamento, quando não tem o calor humano dos irmãos, não tem o abraço da igreja? Quando eles não vêm aqui e realmente é o olho no olho. Eu posso olhar para você agora, estou olhando para você agora, pelo menos eu tento olhar, e você está olhando para mim agora? Talvez a maioria não. Mas quando está aqui dentro da igreja, isso é possível, é mais fácil. Então aquela caverna fria, escura, o que ela podia oferecer para Davi? Ofereceu coisas maravilhosas. Por exemplo, aqui no versículo 1 do capítulo 22, quando ele chegou nessa caverna, diz que ouviram-no seus irmãos e toda a casa do seu pai e desceram ali. Repare bem nessa frase,
Seu pai e seus irmãos desceram a ter com ele ali. Ele redescobriu a sua família. Fazia quanto tempo, depois daquela vitória maravilhosa lá no Vale do Carvalho, fazia quanto tempo que ele não dava um abraço no pai dele, no velho Jessé? O velho Jessé, quando descobriu que ele estava isolado, confinado, foi lá dar um abraço nele, foi dar talvez, dizendo o último abraço no meu filho, mas ele foi lá, desceu com toda a família, desceu com os irmãos de Davi. Para você ter uma ideia, meu irmão querido, o último diálogo que Davi tem com os irmãos, antes aqui do capítulo 22, é justamente aquele no capítulo 17, quando o irmão dele, o Eliabe, chama a atenção, chama ele de responsável, fala que ele está com graça, que ele deveria voltar para casa, voltar para cuidar das ovelhas, não tinha muito respeito com Davi, não tinha cuidado, era na base do pontapé, era na base do xingo, não tinha comunhão dos irmãos de Davi com o próprio Davi. Quando eu falo dos irmãos de sangue. Agora, nesse período difícil, que começa aqui, na caverna de Adulão, os seus irmãos, juntamente com seu pai, eles vão até Davi. Então lembra, antes, e lembra o momento agora, meus irmãos, poderia ser mais difícil, mas acabou aproximando Davi da sua própria família. E isso é uma coisa importante. Cada família da igreja deveria estar experimentando o que Davi experimentou. Poder estar perto do seu pai, poder estar perto dos seus irmãos. Infelizmente, Davi, ele foi proibido de estar perto da sua esposa Mical, porque a sua esposa, de uma forma injusta, ela foi dada para outro homem pelo seu pai. E Davi nada podia fazer para evitar isso. Mas foi um tempo aqui que ele podia ter comunhão com a sua família. Agora, isso nós podemos. Com a graça de Deus aqui em nossa igreja, a Igreja Batista da Fé em Marília, muitas de nossas famílias estão fazendo um culto toda noite. Iniciou-se isso e que isso não acabe nunca mais. Que o pai, a mãe e os filhos estejam orando junto, cantando junto, que estejam realmente lendo a palavra de Deus juntos. Então aproveite, meu irmão, faça como Davi, que o tempo que era para ser o mais difícil acabou aproximando ele do seu pai, aproximando ele de seus irmãos. Seus irmãos passaram a ficar do seu lado. Até então os seus irmãos tinham inveja dele, ou não tinha apreço por ele. A partir desse momento, os irmãos de Davi também vão ser heróis. Eles vão lutar contra os inimigos do povo de Israel. Que mudança. Então aquele período foi um período que ele ficou perto da sua família, ficou junto dos seus irmãos. Aqui no capítulo 22 ainda, no versículo 2, diz que a ele se ajuntou todo homem que se achava em aperto, todo homem endividado, todo homem de espírito desgostoso, e se fez chefe deles, e eram uns 400 homens. Então vamos imaginar que 400 homens deixam suas cidades, deixam seus lares, e eles pegam suas famílias, suas esposas e seus filhos, e vão tudo para essa caverna, tudo para a caverna de Adulão, e vão lá para se encontrar com Davi, e permanecem com Davi. A palavra de Deus está dizendo que tipo de pessoa foi. Era pessoa que não tinha muita boa fama mesmo não, isso é verdade. Porque está dizendo aqui que eram homens, pessoas em aperto, pessoas endividadas, pessoas amarguradas de espírito. Essas pessoas chegaram a Davi, elas chegaram sem ânimo, chegaram sem esperança. Davi se fez capitão deles. Davi começou a liderá-los. Davi passou a ser um exemplo na vida deles, e justamente no período mais difícil da vida de Davi. Ele poderia olhar e dizer assim: olha, eu não tenho nada para oferecer para vocês. Ele disse isso no seu segundo isolamento, quando ele já era rei, no final da sua vida. Mas ali naquele momento ele não disse isso. Mas ele poderia dizer: olha, vão embora, gente, eu não tenho nada para oferecer para vocês, por favor, some daqui, me deixa sozinho, já basta os problemas que eu tenho. Mas não,
ele recebe aquelas pessoas, ele abraça aqueles endividados, ele abraça as pessoas que estão em aperto, em angústia, amargurados de espírito, e ele se torna um exemplo. Como assim se torna um exemplo? Imagine que aquelas pessoas, que aqueles homens mal-humorados, desanimados, sem esperança, imagine que aqueles homens, eles viam Davi todos os dias louvar a Deus. Todos os dias eles viam Davi, aquela gruta, aquela caverna, que é um conjunto de cavernas, aquilo se tornou uma capela de oração, uma casa de oração para Davi e os seus homens ali, que antes eram esses homens indignos, segundo o mundo, eles aprenderam a orar com Davi, eles aprenderam a confiar em Deus como Davi, eles olhavam para Davi e podia ver um homem espiritual. Davi ensinou valores espirituais para esses homens, justamente nesse período difícil. Eles não tinham muitos escrúpulos, eram homens violentos muitas vezes, e Davi foi trabalhando na vida de cada um deles. Um deles era Abissai, o irmão de Joabe. Esse Abissai era um valente de guerra, um herói de guerra, um homem realmente, um matador de gigantes. Quando Davi não conseguiu matar aquele segundo gigante, foi ele que foi lá, enfrentou e matou aquele gigante. Imagine que nós estamos falando de um homem forte, estamos falando de um homem valente. Certa feita, estava lá, junto com Davi, esse Abissai, e eles tiveram a chance de matar Saul. Ali, Saul entrou naquela caverna onde eles estavam, e o Abissai disse: o Senhor entregou o seu inimigo na tua mão, mata ele, mata. E o Davi disse: não, eu não vou matar ele não, de jeito nenhum. Se você não mata, deixa que eu mato, você é muito você é muito bonzinho demais, eu vou encravar ele na terra. E Davi disse: não, meu filho, não faça isso. Ninguém que levanta a mão contra o ungido do Senhor se sai bem. Veja o ensino espiritual de Davi, quando ele poupa a vida do seu inimigo por 2 vezes, quando ele ora pelo seu inimigo, quando publicamente com seus homens de um lado e o inimigo do outro com seus homens do outro lado, ele conversa com Saul, ele chama Saul de rei, de meu senhor, ele trata bem o Saul, olha o testemunho que ele dá. Então ele foi um exemplo para eles, ensinou valores espirituais para esses homens. E esses homens, eles sofrem uma grande transformação, é verdade, chegaram em aperto, endividado e amargurado de espírito, mas lá no livro de 1 Crônicas, no capítulo 12, no versículo 1, eles já não são chamados assim, eles são tidos como os valentes de Davi, os heróis de Davi. Sabe por quê? Porque foi um tempo que Davi não somente se aproximou da sua família, mas foi um tempo que ele pôde ajudar pessoas com dificuldades a ficarem mais próximas de Deus pelo seu próprio exemplo. Então ele soube transformar esse momento difícil num momento de bênção, num momento de intimidade com Deus, mantendo uma intimidade maior com a sua família, passando mais tempo com a sua família, tentando ajudar as outras pessoas na medida do possível. E ele fez isso, e é o que nós devemos fazer. Nós estamos isolados, confinados, mas será que não podemos ajudar as outras pessoas? Será que não podemos ser um testemunho nesse mundo, nesse período? Deixaremos de ser testemunhos? Não, não deixaremos. Você pode ser. Esses homens, irmãos, que chegaram amargurados de espírito, eles ficaram tão amigos de Davi, e ali realmente se criou um laço verdadeiro de amizade, que eles estavam prontos a dar a vida por Davi. Quando Davi passou pelo vale de Baurim, apedrejado por Simei depois de muitos anos, nenhuma pedra alcançou a cabeça de Davi. Sabe por quê? Porque esses homens, eles fizeram 2 colunas,
E fizeram um escudo humano, e aquelas pedras acertaram nos homens, quando Simei apedrejava e xingava Davi. Mas não acertou Davi. Foram amizades verdadeiras. Isso nesse tempo difícil, de isolamento. Foi nesse tempo que ele aprendeu a consultar a Deus, a tomar decisões, consultando a Deus. Como assim, pastor? Olha, aqui no capítulo 22, aconteceu uma coisa muito interessante, né? Diz que o Saul, ele foi lá em Nob, né? Isso no capítulo anterior, e ele mata todos os profetas não, sacerdotes de Nob. Aquela a ocasião em que Davi, quando estava fugindo de Saul, ele conversou com o sacerdote Aimeleque e perguntou: tem alguma arma aqui? Ele disse: tem. Qual? Ah, aquela espada que você pegou lá do Golias. Tem alguma coisa aqui para comer? Tem sim, né? Tem, só que é os pães da proposição. Ah, serve, eu estou com fome. E deu os pães para ele, e ele foi embora. Ele foi embora. Mas ele não contou para o Aimeleque que ele estava fugindo de Saul. E tinha um dedo duro lá, o Doeg. Você gosta de ficar falando da vida dos outros, fofoqueiro? Então, a fofoca do Doeg e a mão de Doeg matou 80 sacerdotes em Nob. 80 sacerdotes. Todos os homens sacerdotes daquela cidade foram cruelmente assassinados. Só que um conseguiu fugir. Um deles conseguiu fugir. E é justamente o Abiatar. Ele escapa. E ele escapa com o peitoral que tinha Urim e Tumim. E correu, e para onde que ele foi? Ele foi lá para a caverna, junto com Davi. Chegou lá naquela caverna e eles estiveram juntos. Então agora na caverna tem o profeta, tem o sacerdote e tem o futuro rei. Olha que coisa linda. Todas as vezes que Davi ele vai sair para fazer alguma coisa, o que ele faz? Agora ele consulta a Deus. Quer ver um exemplo? Vá no capítulo seguinte, no capítulo 23. No versículo 1, foi anunciado a Davi, dizendo: eis que os filisteus pelejam contra Keila e saqueiam as eiras. E consultou Davi ao Senhor, dizendo: irei eu e ferirei esses filisteus. E disse o Senhor: vai e ferirás. Veja só, ele poderia ir, ou ele poderia não ir, tanto faz. Ele estava isolado mesmo, mas aquele desejo de fazer alguma coisa, porque os filisteus estavam assim, destruindo uma cidade do povo de Deus, e o Davi se sentiu assim, responsável por aquela cidade. E ele poderia no ímpeto dizer: vamos lá, homens, avante, vamos vencer esses inimigos. Mas ele não fez isso. Sabe por quê? Porque agora ele não quer tomar passos sem consultar o Senhor. Agora o sacerdote está lá com ele, e o sacerdote tem o Urim e Tumim, ele está com as luzes e perfeições, ele quer andar no caminho de luz. Ora, foi nesse período de confinamento, nesse período de perseguição, de isolamento, que Davi, ele aprendeu a consultar a Deus. Isso foi só a primeira vez, mas isso passa a ser uma constante na sua vida. Davi consultando a Deus, falando com Deus, né? Ele aprendeu então a consultar o Senhor. Agora, em dias assim, irmãos, é fácil a gente tomar qualquer decisão. O pastor não está vendo, a igreja não está vendo. Olha, converse com Deus, passe tempo conversando com Deus. Muitos de nossos irmãos, eles estão trabalhando em casa, eles estão tendo mais tempo para ficar com a família, mais tempo para conversar no telefone com um amigo, dar um conselho, alguma coisa, mas também ele precisa ter tempo para conversar com Deus e ver qual é a vontade de Deus para a sua vida. E nesse período, irmãos, com uma rara exceção, no final desse tempo de confinamento, mas nesse período a norma foi consultar o Senhor. O que ele fazia? Ele, qualquer coisa, ele estava lá para consultar a Deus, ou seja, ele quer saber claramente qual é a vontade do Senhor. Então esse tempo foi um tempo para ficar próximo da família, foi um tempo de realmente fazer grandes amizades, ser um exemplo na vida de outras pessoas, moldar corações, além de poder começar um hábito maravilhoso de consultar Deus na sua vida. Então ele não fazia isso, mas a partir desse momento, dessa caverna aqui, ele passa a fazer isso.
e principalmente, isso é a coisa melhor desse tempo de confinamento de Davi. Ele tem uma intimidade com Deus. Ele chegou sozinho naquela caverna, como eu disse, chegou sozinho, chegou com medo, chegou faminto. A única coisa que restou para Davi foi Deus, foi clamar a Deus. No Salmo 63, no versículo 1, ele diz assim: o meu Deus, ó meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja muito, em uma terra seca e cansada, onde não há água. Ele nunca esteve tão perto, ele nunca esteve tão dependente de Deus, quanto naquela caverna úmida, naquela caverna fria e naquela caverna escura. Salmo 142. Vamos abrir comigo lá. Vamos lá no Salmo 142. Final do livro de Salmos já, não é? Mas esse salmo, irmãos, ele foi escrito justamente na caverna. Olha lá, você pode ler isso nas Bíblias que tem introdução. Diz que Masquil de Davi, oração quando ele estava na caverna, né? Nesse tempo difícil da vida dele. Com a minha voz eu clamo ao Senhor, com a minha voz eu te suplico. Você já ouviu esse hino? Eu tenho certeza que você já ouviu esse hino. Com a minha voz eu clamo ao Senhor, com a minha voz eu te suplico. É um dos hinos mais lindos que existem. A nossa Igreja Batista Memorial, acho que tem um vídeo, você procure aí pela internet, eles têm um vídeo cantando esse hino e é a coisa mais linda. Olha, derramarei a minha queixa perante a sua face, expus a minha angústia. Quando o meu espírito estava angustiado em mim, então conheceste os meus caminhos. No caminho em que eu andava, colocaram um laço para mim. Olhei para a minha direita e vi, não tinha ninguém que me conhecesse. Refúgio me faltou e ninguém cuidou de minha alma. A ti, ó Senhor, eu clamei e disse: tu és o meu refúgio, tu és a minha porção na terra dos viventes. Atende o meu clamor, porque eu estou muito abatido. Livra-me dos meus perseguidores, porque eles são mais fortes do que eu. Tira a minha alma da prisão, para que louve o teu nome. Os justos me rodearão, pois me fizeste bem. Como eu disse, ele nunca esteve tão próximo de Deus. Ele nunca clamou tanto a Deus, como nesse período de isolamento. Então eu acredito, o sofrimento sim, nos aproxima de Deus. O sofrimento convoca a cada cristão para uma oração mais profunda, para uma oração mais sincera, mais intensa. Ora, lembra de Jesus no Getsêmani orando a ponto de sair grandes gotas de sangue. Mas aquele momento era um momento muito difícil para o nosso Salvador. Pai, afasta de mim este cálice, mas não seja minha vontade, mas seja feita a tua vontade, ó Pai. E as gotas grandes de sangue rolavam do seu corpo até o chão, e ali ficaram. Então, parece que no tempo de sofrimento, é um tempo que nós mais oramos, nós mais clamamos, é um tempo que nós mais nos aproximamos de Deus. Ele descobriu, nesse período, que Deus é seu escudo e broquel. A palavra adulão quer dizer isso, quer dizer escudo. Eu acredito que quando ele foi lá para aquela caverna, ele estava em busca de um escudo, de uma proteção natural, de um esconderijo, um lugar que pudesse protegê-lo de Saul. Mas isso é uma mera ilusão. Olha, ele estava lá na caverna um certo dia, como eu cheguei já a citar em nossa mensagem, e o Saul, deu uma dor de barriga no Saul lá, ele entrou dentro da caverna, né? E o que aconteceu? Ele entrou justamente na caverna que o Davi estava com seus homens. Ele estava procurando Davi. Estava na caverna lá, o Davi e os seus homens, todos espremidinhos no fundo da caverna, sem ninguém dar um pio, em silêncio, sabe? Aquela caverna não era segura, aquela caverna não era o seu escudo, não era o seu broquel,
Ele descobriu naquela caverna que, na verdade, o seu escudo e o seu broquel é o Senhor. Deus é o nosso escudo, Deus é a nossa proteção, Deus é aquele que nos guarda. Ele aprendeu isso, de nada serve uma caverna. E olha, tem um versículo que é dito justamente numa caverna também, eu acho que é o Salmo 57, vamos lá comigo no Salmo 57, no versículo 3. Miquitão de Davi, né, para o cantor mor sobre Altachete, quando fugia de diante de Saul na caverna, dizendo: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim, né? Ele diz que nas sombras das tuas asas eu me abrigo até que passem as calamidades. Ele não queria se esconder debaixo daquelas pedras rochosas, sabia que aquilo não era seguro. O seguro, a segurança verdadeira era o quê? A minha alma confia em ti, e à sombra das tuas asas eu me abrigo. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim Ele tudo executa. Ele dos céus enviará o seu socorro. Ele do céu enviará a salvação, né? Ele me salvará do desprezo daquele que procura devorar-me. Deus enviará a sua misericórdia e a sua verdade. Então ele descobriu nesse tempo que Deus era o seu escudo, que Deus era a sua proteção, que Deus era o seu refúgio verdadeiro. A verdadeira caverna para se esconder se chamava Jeová, o Deus Todo-Poderoso, o Deus dos exércitos, o Criador dos céus e da terra. Depois disso, meu querido irmão, sabendo que aquele período podia ser o pior período da vida de Davi, ele poderia sair desgostoso, triste e revoltado. Pelo contrário, Davi transformou aquele período no período mais maravilhoso de sua vida. Ele nunca esteve tão íntimo, tão perto, tão próximo de Deus. Por quê? Veja, porque ele fez uma opção de confiar no Senhor, porque ele entendeu que ele tinha que passar por aquilo ali, esperando exatamente o tempo exato que Deus quisesse. Ele não adiantou a subida no trono, ele nem atrasou a subida no trono, foi tudo no tempo do Senhor, tudo no tempo do Senhor. O confinamento, agora eu pergunto, está nos deixando mais fortes ou mais fracos? Realmente, o confinamento é um período, só que tem sido um período que você, meu irmão, você está sem igreja. Que você, meu irmão, você está sem a comunhão dos outros irmãos da igreja. Eu tenho uma coisa para dizer. Sabe a brasa? Ela vai sendo tirada ali do fogo, ela se apaga. E o meu temor pode ser o temor de todos os pastores, de todos os que temem a Deus de verdade, é que algumas almas, elas fiquem estendidas pelo meio do caminho. Por isso eu dou um conselho: você tente ser uma brasa que se aproxime de outra brasa. Ligue para o seu irmão em Cristo Jesus, converse com ele durante a semana. Eu sei que você sabe, olha, tem alguém que precisa de um socorro, de uma ajuda, coloque sua máscara, meu irmão. Vá lá, dê um oi, leve o necessário, aquilo que precisa de ser uma bênção na vida dele, na sua vida. Não permita que esse tempo apague a sua brasa. Pelo contrário, transforme esse momento num momento de intimidade com Deus, num momento de aproximação da sua própria família, você com a sua esposa, você com os seus filhos. Aproveite esse momento para realmente reencontrar sua família de sangue,
sua família espiritual, agora ela não está perto de você, mas você pode ficar perto, nós temos tantos meios para isso. Então a saída da caverna pode se dar de muitas formas. Você pode sair mais forte, mais sensível, mais espiritual, você pode sair desse jeito, mas você pode se afastar de Deus, achando que Ele está longe, né? Não tem mais o culto e tudo, né? Então, não preciso. Algumas pessoas vão chegar nessa conclusão. A gente não precisa mais de igreja. Viu só? Dá para viver sem igreja. Acredite que alguma alma aí que precisa ler mais a Bíblia e fazer mais oração pode chegar numa conclusão dessa. Mas que você não esteja entre esses, meu querido irmão. Eu pergunto, será que como Davi, nós vamos transformar esse período, um período nunca vivido pela igreja brasileira, nunca, nunca, nunca. Será que nós vamos transformar esse período de distância da igreja no melhor momento de nossas vidas? Vamos voltar mais fortes, mais decididos, mais fiéis? Como nós vamos voltar? É simples essa resposta. É só perguntar se esse período está melhorando a sua vida espiritual hoje. Se hoje você está mais próximo da sua família, você está mais sensível com as outras pessoas, você tem se preocupado de orar, de tentar ajudar, moldar alguém, como aconteceu com Davi, você tem conversado com Deus, consultado o Senhor. Então, pense nisso, meu querido irmão, porque isso é importante. Meu irmão querido, continue orando por mim. Eu continuarei orando por você. Que Deus possa abençoar todos nós. Que Deus nos guarde nessa semana. Que Deus supra as nossas necessidades. Que possamos evitar o mal, o pecado. Que Deus nos ilumine nos caminhos verdadeiros. Que Deus nos abençoe ricamente. Amém?